Vamos falar de reforma tributária. Nessa semana, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária, o texto base da reforma, ainda vai ter discussão no Senado. Teve bastante discussão na Câmara, embora essa discussão tenha sido muito rápida. A coisa foi feita meio tudo que a toque de caixa, a ideia era aprovar de qualquer maneira. É vital para o governo essa aprovação, isso vem sendo dito desde o início do mandato do presidente Lula, e eu estou há bastante tempo querendo comentar, mas era difícil, primeiro porque a proposta que foi aprovada é uma proposta que está em tramitação desde 2019, se eu não me engano, e é sempre algo muito difícil. Se fala, sei lá, 30 anos numa reforma tributária no Brasil, isso nunca foi para frente, porque é muito difícil conseguir qualquer tipo de consenso para votar um tema tão sensível. Acontece que o novo arcabouço fiscal do Haddad, ele é complementado pela reforma tributária. Então, isso faz parte de um novo conjunto fiscal que o governo Lula está preparando para os próximos anos aqui no Brasil. Então, era determinante que o governo conseguisse aprovar essa reforma. E aprovou com folga na Câmara dos Deputados. Eu estava estudando a coisa toda e eu vinha desconfiando. Por quê? Porque a gente viu MBL apoiando, Kim Kataguiri levando bordoada na internet por estar defendendo, a gente viu Faria Lima comemorando, o Tarcísio, governador de São Paulo, brigando com o bolsonarismo para também defender a aprovação da reforma. E aí a gente fica, no mínimo, desconfiado. Como assim? Peraí. Então quer dizer que é bom para a esquerda e é bom para a direita ao mesmo tempo? A gente sabe que isso não existe, gente. Isso não existe. No mundo concreto, o que existe é a luta de classes. O que é bom para o seu patrão não é bom para você. Se você e seu patrão estão defendendo a mesma coisa, via de regra, um dos dois está errado. E normalmente é você. Basicamente é isso. Esse é um entendimento que a gente tem que ter. Então é lógico que eu fiquei intrigado com tudo. Mas o papo é o seguinte, gente. Isso ainda cabem mudanças, tá? Se mexeu muito no texto, ainda que rapidamente, a coisa foi aprovada mesmo a toque de caixa. A impressão que eu tive era que não era para ter debate mesmo, era para aprovar rápido, e o governo fez todo o esforço possível para aprovar. Mas o que que tem ali? O que que a gente viu nessa reforma? Bom, o primeiro ponto que eu quero dizer para você é o seguinte: é uma reforma apenas de grande impacto sobre a tributação do consumo dos brasileiros, tá? Aquilo que a gente esperava, pelo menos que a esquerda esperava, e que o próprio Lula prometeu na campanha, ou seja, uma reforma que incluísse o rico, né, no imposto de renda, né? Isso ficou para depois, ficou tipo assim, na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Então a gente não tem nada sobre lucros e dividendos, sobre patrimônio, nada. O que apareceu é muito tímido, que é a taxação de jatinhos, de lanchas, jet skis. Isso tá na reforma. Ok, bom, isso é bom, ok, massa. Muito pouco, muito tímido, né? Um impacto pouco significativo. Moralmente funciona, mas financeiramente não muda muito. O que mudaria mais é aquilo que não foi afetado e ficou no depois a gente vê. Aliás, muita coisa dessa reforma ficou no depois a gente vê, que é aquilo que vai ficar para ser regulamentado por lei complementar, tá bom? Então, esse é um dos pontos. Aquilo que de melhor temos na reforma ficou para depois, ficou para ser ajustado via lei complementar. Esse é o primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo, já está junto com esse. Não se ataca os mais ricos. O ataque foi muito tímido, muito tímido. A reforma é sobre o consumo, que é onde está a maior parte dos nossos tributos, tá, gente? A maior parte dos tributos que a gente paga aqui no Brasil são tributos sobre consumo. Aí tem algumas questões. Primeiro ponto, uma reclamação da direita histórica é: nossos tributos são muito complicados. Nós temos muitos tributos, esses tributos incidem tributo sobre tributo. A formatação dos tributos estimula uma guerra fiscal nos estados, uma vez que a tributação é na origem. Então você cria uma guerra fiscal
onde os estados com mais bala na agulha conseguem ter mais poder de barganha. Isso não é bom, isso interfere no projeto nacional de desenvolvimento, inclusive no projeto de desenvolvimento regional. Então você não consegue coordenar isso. Então acabar com a guerra fiscal é um ponto a ser objetivado. Simplificar a tributação é um ponto também a ser buscado. Eliminar a dupla, tripla tributação, ou seja, o imposto incidindo sobre imposto, olha, isso é fundamental. Bom, nesses pontos, a reforma traz avanços significativos. Então você vai criar 2 IVAs, né, um federal e um estadual municipal. Então você vai condensar uma série de tributos, transformando-os apenas nesses 2. Isso é positivo, isso simplifica, e essa simplificação, ela tem benefícios. Por exemplo, o custo para as empresas, para os seus setores tributários diminui bastante. Então você dá mais margem para que haja crescimento. Segundo, ao criar esse imposto de valor agregado a ser cobrado no destino, você elimina a guerra fiscal dos incentivos que causava aquelas distorções entre os estados. Então nós temos aí pontos positivos, sim. Uma simplificação tributária é bom e acabar com a guerra fiscal também é bom. Então, pontos positivos da reforma, pontos positivos. Agora, o ponto mais positivo dessa reforma seria aquela proposta de cashback. Por quê? Uma das questões que surgem durante o debate é a questão que diz respeito à tributação, por exemplo, da cesta básica. Então, como haviam diferentes itens da cesta básica e diferentes alíquotas da cesta básica nos diferentes estados, a nova organização tributária poderia provocar efeitos ruins sobre os produtos da cesta básica. Então a solução encontrada foi criar uma cesta básica nacional e zerar a tributação. Uma outra questão era a questão do cashback. Porque o que é o cashback? O cashback seria assim, um retorno para a população mais desassistida, tá, em espécie, em dinheiro, a partir de valores presumidos dos gastos de cada faixa social. Então a ideia era o quê? Olha, nós não vamos criar excepcionalidades em alguns produtos de maior necessidade, para além, por exemplo, daqueles que nós já temos na cesta básica, porque desonerar produtos nem sempre é a melhor alternativa. Já temos estudos hoje em dia que mostram que quando você desonera tributos para baratear produtos para determinada faixa social, muitas vezes essa desoneração é convertida em lucro do capitalista, não resolvendo aquilo que a desoneração se propõe a resolver, que é baratear produtos essenciais. Por outro lado, tem uma outra externalidade, que é a seguinte: quando você faz isso para beneficiar os mais pobres, você acaba beneficiando também os mais ricos, que também vão pagar menos tributos nesses produtos. Então, qual a alternativa a isso tudo? Você não faz essa desoneração, tá? Mas para aquela faixa social que você quer atingir, você dá um cashback. Você retorna parte dos tributos pagos em determinada cesta de consumo. É uma ideia mais moderna e mais eficiente. Aliás, é uma ideia que eu gostei, me agrada esse tipo de coisa, porque isso tem um poder de ser mais progressivo na forma de tributação. Acontece que, o que aconteceu na discussão na Câmara? Muitos setores entraram em disputa para conseguir setores. Quando você começa a tirar alguns setores, dessa alíquota padronizada, se você não quer reduzir a arrecadação de tributos, essa alíquota padronizada tem que ficar mais alta. Porque vejam, o que está em discussão na reforma tributária é o seguinte: não se fala em aumento de tributos.
A carga tributária é para ser mantida, então não se quer cobrar mais tributos. Mas se por um lado não se quer cobrar mais tributos, a gente também não pode cobrar menos tributos, uma vez que todas as contas do governo estão organizadas a partir de determinada perspectiva de arrecadação que se tem a partir desse nível de tributos. Então veja, se você vai criar uma alíquota padronizada, se você começa a tirar setores da economia dessa padronização para cobrar menos tributos, se você não quiser ter uma diminuição da arrecadação, a alíquota a ser cobrada padrão tem que ser mais alta. Então aí nós já começamos a ter um problema. Percebem? Outra coisa, como o cashback é aquilo que vai ser revertido da totalidade da tributação realizada a partir daquela cesta de consumo tributada a partir de alíquota padrão, quando você começa a tirar alguns setores, alguns segmentos da economia dessa alíquota padrão, a verba para o sistema de cashback também fica bem menor. Então veja, o néctar da proposta de reforma tributária, que é o cashback, ele ficou, primeiro, para ser regulamentado por lei complementar, ou seja, na volta a gente compra, e segundo, ficou exprimido em termos de orçamento, por causa das excepcionalidades que foram incluídas na Câmara. Tem um outro problema também, que é o seguinte, sobre a justa alegação de desonerar a indústria, está se onerando um pouquinho o setor do agronegócio e um pouquinho mais o setor de serviços. Vejo isso com preocupação. Acredito que havia mais espaço para onerar o setor do agronegócio, que paga pouco tributo proporcionalmente aqui no Brasil. E cobrar mais dos serviços, a lógica por trás disso é a seguinte, não, nós vamos desonerar a indústria, com isso vai haver uma redução dos preços, que vai contrabalançar uma eventual elevação de alguns preços do setor de serviços. Não sei se isso é bom, porque desonerar a indústria, a gente já viu no passado que pode se transformar em margem de lucro. E a gente pode ficar apenas com um efeito colateral, que é a elevação do preço de alguns serviços devido à maior tributação. Então, assim, galera, o que eu acho da reforma? Acho que melhorou. Acho que vai ser positivo. Porém, é um avanço muito pequeno. Dizer que melhorou não diz muita coisa, porque a nossa estrutura tributária era muito ruim. Ela era muito regressiva, muito complexa e ainda permitia guerra fiscal entre os estados. Agora, ela está menos complexa, não permite mais a guerra fiscal entre os estados, mas continua muito regressiva. Então, assim, melhorou? Melhorou. Muito pouco, muito pouco. Então foi um esforço hercúleo do governo, tá, para aprovar uma medida que melhora muito pouco. Por que a Faria Lima ficou feliz? Porque atende muito mais os interesses da Faria Lima do que do povo. O que a Faria Lima está dizendo há muito tempo? Olha, vamos simplificar. Por quê? Porque as empresas querem gastar menos com os seus departamentos de contabilidade. Então vamos simplificar? Vamos. A reforma está simplificando. Vamos terminar com a guerra fiscal, porque isso também causa bagunça no planejamento, na interpretação, isso favorece os estados mais estabilizados, porque eles apostam que não vai haver projeto de desenvolvimento regional. Bom, isso também está sendo feito. Então, os interesses da direita foram atendidos na reforma. E em algumas coisas eu até posso concordar com a direita, por exemplo, aquela questão de simplificar os tributos. Ok, vamos simplificar os tributos, vamos acabar com a guerra fiscal. Esses são os interesses da direita, que não são algo tão nocivo para os trabalhadores, vai. Mas o que era a nossa parte nessa história toda? Bom, nós tínhamos que criar uma regra tributária muito mais progressiva e que desonerasse consumo e onerasse renda e patrimônio. Não há desoneração sobre o consumo, não há. Houve uma simplificação dos tributos sobre o consumo, não desoneração. E não há oneração da renda e do patrimônio. Houve na questão dos jatinhos, dos jet skis, etc., lanche. Ok, isso é bom, muito tímido. Porque o que a gente estava esperando? Vamos onerar herança, vamos onerar dividendo, vamos onerar patrimônio. Não, isso não vai acontecer. Então, assim, gente, foi bom, foi bom. Foi bom, acho que o mercado está otimista, isso faz com que haja um pouco mais de investimento privado.
esse ano o governo está tendo margem para gastar, eu tenho apostado que a economia vai crescer, a economia crescendo vai haver retomada do emprego e da renda. Eu acho que é bom, mas é muito pouco. Por quê? Se perdeu uma chance de fazer uma reforma estrutural mais benéfica para a classe trabalhadora. Essa melhora da economia ela é sazonal, porque depende de uma margem para gastar que o governo não vai ter nos próximos anos. E está se perdendo uma janela de oportunidade, porque o governo fez certo, gente, que é, no primeiro ano, no primeiros 6 meses, propor as mudanças mais impactantes, aproveitando o capital político das eleições. Tudo isso eu estou de acordo com isso. Agora, muito tímido o que o governo fez, tanto em termos de arcabouço fiscal, quanto em termos de reforma tributária. Ou seja, a gente aprendeu a se contentar com muito pouco. Muito pouco mesmo, e um muito pouco ainda por cima, muito frágil, porque se fosse muito pouco, mas fosse sólido, ainda vai lá, mas não, é muito pouco e muito frágil. Amanhã depois sai o governo de centro-esquerda, entra de novo à direita, tudo isso pode ser desfeito com a mesma velocidade que a gente viu reforma da Previdência ser aprovada, reforma trabalhista ser aprovada depois do golpe contra Dilma. Então, assim, não temos muito o que comemorar, não. Para nós, classe trabalhadora, vai mudar muito pouco e o avanço é pequeno. As melhores coisas ficaram para depois, para ser regulamentada via lei complementar. Tá? E o néctar é a proposta de cashback que está esmagada. A simplificação vai ser boa para nós? Vai, mas a gente não sabe se nós não vamos ter ainda uma inflação no setor de serviços que impacta bastante a classe trabalhadora, que também pode ser que aconteça a partir da aprovação do texto da reforma tributária. Então, assim, por isso que eu não me empolguei muito, era difícil, porque conforme a gente ia estudando o que estava acontecendo, eles iam mudando. A coisa foi feita a toque de caixa muito rápido e muitas mudanças foram acontecendo diariamente no texto, que dificultava ainda mais o debate. Porque isso não foi debatido com a sociedade, foi um debate entre o lobby da direita, entre o governo, com a direita para aprovar o que tinha que aprovar, mas a discussão pública ela foi cerceada pela rapidez, porque a gente não tinha sequer condições de entender o que estava sendo discutido lá. Tinha o texto base, mas as emendas, e o que estava mudando, e o que devia acontecer ou não, e como que estava sendo levado para a aprovação. Tudo isso eu não tinha condições, eu só consegui ter uma visão do que era de fato o texto da reforma depois que ele foi aprovado. E não é assim que se politiza a sociedade, não é assim que se faz debate público. Assim se faz a toque de caixa para conseguir aprovar. E o governo está muito confortável com esse tipo de política de gabinete para aprovação das suas pautas. Por enquanto está tudo bem, a economia está crescendo, emprego e renda retomando, inflação controlada, o juro deve cair no segundo semestre, a economia deve dar uma deslanchada, mas repito, isso é frágil e é pouco. E principalmente, está se construindo um ambiente que aumenta a dependência do setor privado, que a gente sabe que só funciona com dinheiro público, com gasto público, que não vai haver do lado de cá como contrapartida.